Oi, queridos amigos, estou aqui para a 10ª e última edição de temas a que nós propusemos com auxílio de beneficiar a você no momento de adquirir uma medicação, no momento de interpretar uma notícia e no momento de uma consulta médica. E hoje eu vou falar como item final sobre generalidades, coisas importantes que faltaram para completar o seu conhecimento necessário. E esse último tema leva o título amplo de saúde, que muitos dão palpite, poucos compreendem, mas muitos divulgam conhecimentos equivocados. Eu aqui falo sobre isso, ancorado na minha formação profissional universitária e que me dá a possibilidade de transmitir a você. Muito bem. Inicialmente eu vou falar sobre formas farmacêuticas. O que são formas farmacêuticas? Por exemplo, temos o comprimido, temos a cápsula, temos o colírio, temos o xarope, temos a pomada, temos o creme, temos o supositório e ainda mais algumas, mas é bom que você entenda. Por que existem tantas variedades? Muitos dizem que é para a indústria farmacêutica ganhar dinheiro. Não é. Eu vivi dentro delas, as maiores do mundo, inclusive do exterior, e posso assegurar a você que não é verdade. Como eu frisei também, em qualquer área existem maus elementos. Muito bem. Por que existem tantos? Porque um medicamento, para que ele funcione, para aquilo que foi prescrito pelo médico após uma consulta, ele tem que ser absorvido. Há algumas exceções aí que eu já explico já. Absorvido uma medicação é quando cai na corrente sanguínea. Vamos pegar coisas mais comuns que você vai identificar com mais facilidade. Um comprimido e uma cápsula. Por exemplo, um comprimido que tem muita gente que diz, não, isso eu não sou capaz de entender porque é muito grandão. Acontece que aquele grandão que está na sua mão, não é todo ele que é a medicação que vai ser absorvida para que faça efeito sobre o problema que você tem. Ele é como uma receita de bolo de mel, que além do mel tem uma porção de outros. Tem a farinha, tem o sal, tem a gordura, tem a manteiga, tem o óleo. É a mesma coisa. Quando você toma um comprimido de 500 miligramas, ele tem 500 miligramas daquela substância que vai fazer efeito para você. E o resto pode pesar mais de 1 grama e ser os componentes outros daquele bolo. Muito bem. Quando você chega numa farmácia, voltando um pouquinho ao comprimido, por exemplo, ou a cápsula, quando ele cai no seu estômago, que você ingere com líquido, você pode ter uma recomendação da bula, por exemplo,
que eu recomendo que seja lida sempre. Quando você toma uma medicação, pode estar escrito tomar longe das refeições, ou pode ser tomado junto com refeições. Outros vão te dizer, tome em jejum. Por que que é dito isso? Pode ser por várias razões. Pode ser um problema de algum comprimido que sabe-se que vai irritar a sua mucosa do estômago. Então, a recomendação é que você não tome em jejum. Tome com leite. E às vezes tem comprimidos, por exemplo, que se o estômago estiver muito cheio, ele não absorve. E não absorvendo, ele não cai na tua circulação e não faz efeito. Provavelmente, sem nenhuma crítica aos médicos, muitos deles até não conhecem esses detalhes. Eles podem saber, olha, tome em jejum. Mas a maioria, creio que sabe. Mas quando você compra, você tem um farmacêutico na sua frente que está lá para explicar exatamente essas coisas que eu estou dizendo. Vamos passar para outras duas formas, que é creme e pomada. Uma vez você chega na farmácia ou na drogaria e você pede, ou a receita diz, produto tal, pomada. Aí você fala, não gosto, prefiro creme, sabe? É mais gostosinho, não sei o quê. Mas isso tem diferenças também no funcionamento. Até vou falar um exemplo também de um equívoco. Quando você entra sem receita, você pede um creme, pode ser até um produto que não exige a receita. Você não tem uma pomadinha aí para mim? Aí o balconista pode falar, não, eu não tenho a pomada, mas tenho o creme. Serve? Está perguntando. Ele pode até te dizer que é a mesma coisa, mas não é. Quando ele pergunta para você, serve? Até estar ouvindo essa palestra, você não saberia responder pro balconista, não é? Hoje, quando você lê uma bula, você vai ver, para qualquer esclarecimento, peça ao seu médico ou ao farmacêutico para te elucidar ou esclarecer. Ele está lá para isso. Muito bem, vamos para outra forma farmacêutica, que é o injetável. Voltando um pouquinho para que eu entre nos injetáveis, quando você toma uma cápsula ou um comprimido, para que esse comprimido faça efeito, ele tem que cair na circulação. Para cair na circulação, ele tem que ser dissolvido no estômago. E uma vez dissolvido, ele vai para a circulação. Aí ele circula por todos os vasos, percorre o organismo e aí ele consegue fazer efeito para aquilo que você está sentindo, porque ele sabe onde é. A substância ativa dele certamente sabe o que está ruim em você, ou seja, o IFA sabe. Eu já estou vendo que eu vou ter que fazer um 11º vídeo, porque já se passaram 9 minutos e 50. Mas só terminando a questão dos injetáveis,
Quando um medicamento qualquer entra na circulação, ele é metabolizado. Pode ser metabolizado pelo fígado, ele pode ser eliminado pelos rins, mas os mais frequentes é que os comprimidos, os produtos por via oral sobrecarreguem o trabalho do fígado. Então, as medicações por via injetável, que você vai levar uma picada no bumbum ou vai ser injetado numa veia, eles conseguem se livrar da barreira do fígado. Então, esse é um dos motivos para que tenhamos injetáveis também. Porém, há também outros motivos que são, por exemplo, que a substância ativa dele exige que seja num líquido, pode ser que seja difícil ou impossível ser aviar uma receita, aviar uma fórmula do verbo aviar, pode ser preparado para a via injetável. E tem outras coisas. A via injetável, quando é possível utilizar a via injetável em geral, a maioria dos antibióticos são, quando é possível, tem um efeito mais rápido. Como ele é injetado diretamente na veia, vocês lembram que eu falei que ele deveria cair na circulação, você já injeta numa veia, ele já cai na circulação mais diretamente. É isso que eu tinha para falar. Percebi agora que ainda tem mais um pouquinho de coisa para deixar claro. Então fica para a 11ª edição desse boletim de ensinamento a vocês todos. Um abraço, tchau, tchau, boa semana, até a próxima.